Você já deve ter ouvido falar por aí que o problema de Bolsonaro com as carteiras de vacinação é pura cortina de fumaça para ocultar a derrota do governo ontem, no caso do PL 2630. Permita-me discordar de você e discordar de quem está falando isso. Sim, o caso Bolsonaro com as carteiras de vacinação é uma cortina de fumaça, mas para ocultar algo muito mais sério do que a derrota do governo ontem, no caso do PL 2630. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer o que é a apoteose que precede a derrota total. Eu sou Valéria Bernardo, vou pedir o like no vídeo agora, logo no início, que vai ajudar pra caramba o canal, e você também compartilhe nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap enquanto temos. E se você é novo por aqui, você pode também, né? Se inscrever e ativar o sininho, que já ajuda pra caramba o canal, tá bom? Vamos para a pauta, porque muita coisa tem acontecido e a gente precisa amarrar certas pontas que estão soltas e que a mídia não fará isso por você. Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar a verdadeira cortina de fumaça. O Paulo Filipos disse o seguinte, ó, a esquerda, vide Gleisi Hoffmann, já está falando sobre o teor das mensagens encontradas nos celulares, tanto do assistente do Bolsonaro quanto do próprio presidente Bolsonaro. Algo que era para estar dentro de um inquérito sigiloso, mas a turma do PT e a turma do Plim Plim, a turma da Globo, sempre tem acesso a inquéritos sigilosos. Eu não posso nem imaginar quem é que comete uma atrocidade dessa, vazando esses dados tão sigilosos, né, para esse pessoal. Mas o Filipos, ele continua dizendo o seguinte, isso tudo já prova que, na verdade, a carteirinha de vacinação não passava de um espantalho ou uma cortina de fumaça. Para quê? Para conseguirem pegar os celulares para tentar arrumar outra narrativa de suposto crime e, assim, justificar uma prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E para provar que o Paulo Filipos não estava enganado, aqui está um post da Gleisi Hoffmann, às 6h29, 18h29, dizendo o seguinte, quebra do sigilo das mensagens do celular de Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, mostra muita coisa, além da fraude no cartão de vacinação. Revela, por exemplo, que os arredores do genocida discutiram prisão de Alexandre de Moraes, ataque às urnas eletrônicas e, pasmem, golpe de Estado. Esse Cid é um HD ambulante. Pergunta, a Gleisi Hoffmann deveria saber desse teor? Do teor dessas conversas? Do teor de um celular que foi apreendido sob sigilo de justiça? O Brasil, meu filho, está um barco desgovernado. O Titanic é pouco para nos exemplificar nos dias de hoje. E aí nós tivemos, né, uma informação do Paulo Capelli, que disse que a PF ignorou determinação do Alexandre de Moraes e deixou o Bolsonaro como passaporte, que a gente precisa colocar em perspectiva também. Eu vou até chamar vocês aqui mais para pertinho, que eu acho que fica melhor. Então, assim, ó, é necessário que a gente mantenha em perspectiva o seguinte, gente, todas essas informações que eu estou trazendo para você, elas constam de um único inquérito e uma única ação da Polícia Federal. O que a mídia está fazendo para ficar mantendo o assunto em ebulição? Ela está soltando aos pouquinhos vários detalhes da mesma ação, tá? E do mesmo inquérito. Então, vamos lá. O Paulo Capelli, o todo sabidão, né? Ele vem dizer o seguinte, ó. Polícia Federal não apreendeu o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar da determinação de Alexandre de Moraes. Aí algumas pessoas falaram assim, poxa, que bom, pelo menos isso da Polícia Federal. Bom, eu não sei qual é o seu termômetro, nem qual é a sua bússola, mas eu entendo que esse Brasil, esse país, virou casa de puta governada por sacana. Porque, vejam, um ministro da Suprema Corte mandou a Polícia Federal executar uma ação. Aí a Polícia Federal chega no objeto da ação e decide diferente do que mandou o ministro da Suprema Corte. Isso só prova uma coisa. O Brasil, meu amigo, é um barco desgovernado, como eu disse para vocês. A apoteose que nós estamos vendo hoje é o prenúncio da derrota de amanhã. Vocês escrevam o que eu estou te falando.
Então, assim, na minha opinião, não é cabível que a Polícia Federal parta para a execução de um mandato e, quando chega no objeto, no endereço do mandato, mude o cumprimento desse mandato. E aí, como eu estou sempre acertando nos últimos dias, a Bárbara do Te Atualizei trouxe o seguinte, ó. O Choquei, diferentemente do que falou o Capelli, disse: agora, após Alexandre de Moraes mandar a PF apreender armas e passaportes de Bolsonaro, os policiais não encontraram nada na casa. As buscas vão se estender agora em hotéis e motéis que o ex-presidente possa ter passado. Um absurdo, né? Hotéis e motéis, aí deixou lá guardado o passaporte e a arma, só na cabeça desses mequetrefe mesmo. Então, assim, você tem que se perguntar quem está mentindo, o Choquei ou o Capelli? Porque, sinceramente, não cabe na minha cabecinha que realmente agentes da Polícia Federal, seja do núcleo de Janjo, do núcleo do Ovo, do núcleo de qualquer que seja a ideologia, possa desobedecer uma ordem de execução de um mandato de busca e apreensão. Tá? Então, tem muita coisa aí que é pura mídia fazendo chaveco. Bom, o Estadão disse, olha, dados do celular de Bolsonaro podem ser usados como provas em outros inquéritos, diz a advogada. Eu achei que no Brasil isso fosse proibido. Exemplo, fez a busca e apreensão no celular de Bolsonaro num inquérito cujo objeto é investigação sobre falsificação de carteiras de vacinação. O celular de Bolsonaro tem que ser vasculhado exatamente com este objeto. Tá? Não encontrou nada em relação à falsificação de carteira de vacinação, você não pode usar, a não ser que tenha outro inquérito com outro objeto. Aí sim. Mas, como eu não conheço mais a Constituição Federal desse país, quem sou eu na Vila do Pão? Meu Deus, nem sou uma especialista jurídica nem nada, o que eu posso falar para vocês? Que é, no mínimo, estranho. Então, vocês entendem agora por que a verdadeira cortina de fumaça não pretendia apagar a grande derrota do governo ontem no PL 2630? A grande cortina de fumaça é apagar a verdadeira intenção, que era meter a mão no celular de Bolsonaro e agora qualquer diálogo, qualquer brincadeira, qualquer coisa que foi usado no privado, que foi falado no privado, será usado, inclusive, em outros inquéritos. Isso é uma ilegalidade, mas eu tenho que admitir que coragem, ousadia e má intenção não faltam para esse povo que está aí na supervisão e na liderança dessas ações, né? Vocês estão vendo. Então, bom, vamos ouvir a defesa do presidente Bolsonaro, né? Que através da página do Fábio Wastgarten deu a seguinte declaração. A defesa do presidente destaca que toda e qualquer informação relacionando a falsificação de cartões de vacina é obra de ficção oportunista. Como sabido por todos, Bolsonaro sempre deixou claro que nunca foi vacinado e, por tal razão, é óbvio que não faz sentido uma pessoa que não tomou vacina ter cartões de vacina, principalmente porque sempre viajou e o fez para lugares em que a exigência de vacinação era dispensada. Infelizmente, não é a primeira vez que o tema hackeamento do sistema de vacinação vem à tona contra Bolsonaro. Não menos triste é ver que, ao invés de estar sendo investigado quem manipula tal sistema, atualmente o dinheiro público vem sendo indevidamente desperdiçado para perseguir arbitrariamente as pessoas. Com relação à sua família, 2 observações. A esposa foi vacinada nos Estados Unidos em 2021. Sua filha menor de idade, por orientação médica em razão de comorbidades, foi proibida de tomar tal medicação. Aguardamos as investigações que prossigam para chegar às melhores respostas para o país. Olha, Fábio, eu acho que agora a coisa não é o país, tá? Agora a coisa é diferente. Na minha opinião, ficou diferente. Tá? E aí, o que acontece? O Vista Pátria traz uma matéria dizendo que o comandante atual do Exército sabia da prisão de Cid. E aí, gente, vocês têm que guardar, também em perspectiva o seguinte, o Cid, o tenente-coronel Cid, ele é filho de um general muito benquisto, muito renomado, de grandes feitos aí pela nação, e agora o pai do Cid está dando pulo dessa altura, né?
eu queria que o pai do Cid batesse um papinho com o comandante do Exército, porque, segundo o que consta na mídia oficial, o comandante atual do Exército, ele sabia da prisão do seu filho, tá, general? Eu queria falar isso só. E aí, como terminar esse vídeo sem citar o inacreditável acontecendo nesse país? Nunca na história desse país um perdão presidencial foi sequer questionado e muito menos colocado em pauta para votação para buscar a sua invalidação, como acontece agora no caso de Daniel Silveira. Existe uma votação no STF nesse momento e a Rosa Weber já votou sim para invalidar o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ou seja, vocês entenderam que não há mais nada no Brasil em que o cidadão de bem possa contar em termos de justiça? Não há. Esse artigo é do Notícias Sem Máscara, tá? Terça Livre, artigo 220. Eu espero que eu não seja penalizada pela plataforma. Antes de ir embora, só queria deixar para vocês essa postagem do Benê Barbosa, que trouxe aí um desmentido poderoso contra a mídia e contra os argumentos que tem usado o ilustríssimo ministro da Justiça, Flávio Dino, contra o armamento civil aqui no Brasil, tá? O Benê Barbosa diz o seguinte, ó, a morte de mais uma narrativa desarmamentista. 98% das armas de atiradores, colecionadores e caçadores foram recadastradas. Lembrando que esses 2% ainda por recadastrar, temos pessoas que não fizeram por pura desconfiança ou por desconhecimento. A narrativa que grande parte das armas compradas legalmente estavam abastecendo o crime organizado se mostrou, como sempre afirmamos, falsa, falsíssima, fake news, história da carochinha, que mentira que lorota boa, né? Desse tipo aí. Continuando aqui, o Benê diz, portanto, no máximo 2% teve envolvimento com ilegalidade, se for o caso. Tal porcentagem estatisticamente relevante por si mostra mais uma vez que não é quem compra legalmente a arma que abastece o crime no Brasil. E quando eu disse a vocês que nós estamos diante da apoteose que precede a derrota total, eu vou confessar, eu estou com meu coração muito apertado pela filha menor de Bolsonaro, pela esposa de Bolsonaro, os filhos maiores não, que todo mundo se vira e tal, mas pela Laurinha e pela Michele, eu estou com meu coração apertado. Eu disse a vocês no vídeo anterior, e a gente ainda nem sabia desse imbróglio do passaporte, que Bolsonaro era um forte candidato para ter o mesmo destino que Jeanine Áñez, né, ex-presidente interina da Bolívia. E eu tenho essa sensação cada vez mais forte. Cada vez que a mídia solta um pedacinho do que aconteceu nessa operação, e agora, sabendo que o Alexandre de Moraes já tinha mandado a PF no encalço de Bolsonaro para apreender o seu passaporte, né? Então, eu fico cada vez com o coração mais apertado. Bolsonaro, ele acabou cancelando a viagem que ele faria a Portugal, onde tinha uma agenda com toda a direita portuguesa. Ele cancelou essa viagem e agora só nos resta orar, e orar muito, para alguém daquele partido, alguém em contato com Valdemar da Costa Neto, alguém fale para o presidente que ele faça o que tem que ser feito. Porque, como o professor Olavo avisou, não existe leniência, não existe misericórdia, não existe nada que a gente possa esperar de bom desse pessoal que pretende fazer com Bolsonaro tudo de pior que a gente possa imaginar. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix onde você pode manter esse trabalho andando enquanto a gente tem um pouco de liberdade no país. Se você não tem um Pix, aqui na descrição tem 2 contas bancárias, e para você que está fora do Brasil, tem um PayPal. Nós estamos precisando de vocês como nunca precisamos antes. Eu agradeço por vocês terem ficado até o final, apoiem o meu trabalho, deixem o like, compartilhem e deixem os comentários com muita moderação, porque a gente precisa manter esse canal de comunicação ativo. A gente volta às 23h45, fazendo um apanhadão de tudo que aconteceu e da minha opinião a respeito disso.
conto com vocês. Se você tem fé, ore, peça a Deus para nos ajudar.